Boa noite, boa noite. Vamos começar com o livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. E o nosso mantra de hoje: só tenho pensamentos superiores porque falo de coisas agradáveis. Livro dos Espíritos. Começamos hoje um novo capítulo da Lei de Reprodução. O item de hoje é População do Globo. E a pergunta 686: a reprodução dos seres vivos é lei da natureza? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. No livro Céu e o Inferno, na terça-feira, nós falamos do Sr. Cardon, médico, que é um espírito de evolução mediana e que antes de morrer, ele teve um vislumbre da morte, né? Mas ainda voltou e deu conselhos para os filhos, para a mulher, falou o que ele tinha visto, e por causa disso, tendo estes interessantes detalhes nos sido transmitidos por um amigo da família, pensamos que esta evocação podia ser instrutiva para todos, ao mesmo tempo em que seria útil ao espírito. Então é feita a evocação e ele responde: estou perto de vocês. Relataram-nos seus últimos instantes que nos encheram de admiração. Teria a bondade de nos descrever, melhor do que fez, o que viu durante o intervalo do que se poderia chamar suas duas mortes? O que eu vi poderia compreendê-lo? Não sei, pois não poderia encontrar expressões capazes de tornar compreensível o que pude ver durante os poucos instantes em que me foi possível deixar meus restos mortais. Você se dá conta de onde esteve? Foi longe da Terra, num outro planeta ou no espaço? O espírito não conhece o valor das distâncias como vocês as consideram. Levado por não sei que agente maravilhoso, viu o esplendor de um céu como só nossos sonhos poderiam realizar. Esta corrida, através do infinito, ocorreu tão rapidamente que não posso precisar os instantes usados pelo meu espírito. Atualmente, goza da felicidade que entreviu? Não, gostaria de poder gozá-la, mas Deus não pôde me recompensar assim. Revoltei-me demasiadas vezes contra os pensamentos benditos que meu coração ditava, e a morte me parecia uma injustiça. Médico incrédulo, eu extraíra da arte de curar uma aversão contra a segunda natureza, que é o nosso movimento inteligente, divino. A imortalidade da alma era uma ficção própria para seduzir as naturezas pouco elevadas. No entanto, o vazio me aterrorizava, pois maldisse muitas vezes esse agente misterioso que atinge sempre e sempre. A filosofia me desencaminhara sem me fazer compreender toda a grandeza do eterno que sabe repartir a dor e a alegria para o ensinamento da humanidade. Quando de sua morte verdadeira reconheceu-se imediatamente? Não. Reconheci durante a transição que meu espírito suportou para percorrer os lugares etéreos,
mas após a morte real, não, foram precisos alguns dias para meu despertar. Deus me concedera uma graça. Vou dizer a razão dela. Minha incredulidade inicial não existia mais. Antes da minha morte, eu acreditava, pois após ter cientificamente sondado a matéria grave que me fazia perecer, eu não encontrara esgotadas as razões terrestres, senão a razão divina. Ela me inspirara, consolara, e minha coragem era mais forte do que a dor. Bem dizia o que maldissera, o fim me parecia a libertação. O pensamento de Deus é grande como o mundo. Ó, que supremo consolo na prece que dá enternecimentos inefáveis. Ela é o elemento mais seguro de nossa natureza imaterial. Por ela compreendi, acreditei firmemente, soberanamente, e é por isso que Deus, escutando minhas ações benditas, teve a bondade de me recompensar antes de acabar minha encarnação. Poderia-se dizer que na primeira vez estava morto? Sim e não. Tendo o espírito deixado o corpo, naturalmente a carne se extinguia. Mas ao retomar posse da minha morada terrestre, a vida voltou ao corpo que sofrera uma transição, um adormecimento. Naquele momento, senti os laços que o uniam a seu corpo, sem dúvida. O espírito tem um laço difícil de romper. Ele precisa do último estremecimento da carne para voltar à sua vida natural. Frise-se que vida natural é a vida do espírito, né? Como explicar que, por ocasião da sua morte aparente, durante alguns minutos, seu espírito tenha podido desprender-se instantaneamente e sem perturbação, ao passo que a morte real foi seguida por perturbação de vários dias? Parece que no primeiro caso, subsistindo mais os laços entre a alma e o corpo do que no segundo, o desprendimento devia ser mais lento, e foi o que aconteceu. Aí ele responde: vocês fizeram com frequência a evocação de um espírito encarnado. Receberam dele respostas reais. Eu estava na posição desses espíritos. Deus me chamava e seus servidores me haviam dito: vem. Obedeci e agradeço a Deus a graça especial que ele teve, a bondade de me conceder. Pude ver o infinito de sua grandeza e dar-me conta dela. Agradeço a vocês que me permitiram, antes da morte real, ensinar aos meus, para que eles sejam boas e justas em suas encarnações. De onde lhes vinha as belas e boas palavras que, por ocasião da sua volta à vida, dirigiu à sua família? Elas eram o reflexo do que ouvira e ouvira. Os bons espíritos inspiravam minha voz e animavam o meu rosto. Que impressão acreditou que sua revelação tenha tido sobre os assistentes e sobre seus filhos em particular? Ele responde: impressionante, profunda. A morte não é mentirosa. Os filhos, por mais ingratos que possam ser, se inclinam diante da encarnação que parte. Se se pudesse escrutar o coração dos filhos, perto de um túmulo entreaberto, não se sentiriam bater senão sentimentos verdadeiros, tocados profundamente pela mão secreta dos espíritos, que dizem a todos os pensamentos: temam se estão na dúvida. A morte é a reparação, a justiça de Deus, e lhes asseguro, apesar dos incrédulos, que meus amigos e minha família acreditarão nas palavras que minha voz pronunciou antes de morrer. Eu era o intérprete de um outro mundo. Você disse que não gozava da felicidade que entreviu.
está infeliz? Não, visto que eu acreditava antes de morrer isso em minha alma e consciência. A dor aperta aqui embaixo, mas ela eleva para o futuro espírita. Notem que Deus levou em conta minhas preces e minha crença absoluta nele. Estou no caminho da perfeição e chegarei ao objetivo que ele me permitiu entrever. Orem, meus amigos, por esse mundo invisível que preside aos seus destinos. Essa troca fraterna é caridade. É uma alavanca poderosa que põe em comunhão os espíritos de todos os mundos. Gostaria de dirigir algumas palavras à sua mulher e a seus filhos? Peço a todos os meus para crerem em Deus poderoso, justo e imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é o ato mais puro da encarnação humana, que eles se lembrem de que se pode dar pouco. O óbolo do pobre é o mais meritório diante de Deus, que sabe que um pobre dá muito ao dar pouco. É preciso que o rico dê grandemente e muitas vezes para merecer tanto quanto ele. O futuro é a caridade, a benevolência em todas as ações. É crer que todos os espíritos são irmãos, nunca se prevalecendo de todas as pueris vaidades. Família bem-amada terá rudes provas, mas enfrente-as corajosamente, pensando que Deus as vê. Digam frequentemente esta prece: Deus de amor e bondade, que dá tudo e sempre, concede-nos essa força que nos recua diante de nenhuma pena. Torna-nos bons, doces e caridosos, pequenos pela fortuna, grandes pelo coração. Que nosso espírito seja espírita na terra para melhor os compreender e amá-los. Que o seu nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos aqueles que precisam amar, perdoar e crer.